Andressa e estamos aqui hoje no nosso quadro Testemunhos. E se você é novo aqui no canal, eu já quero te pedir que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Cristo Jesus. E desejar que você seja muito bem-vindo aqui conosco. Nós estamos aqui hoje, e eu estou em especial hoje com o meu esposo, que vai falar um pouquinho a vocês, junto comigo, sobre a obra extraordinária que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, um bom dia para vocês, que Cristo alcance o coração de vocês. Me chamo Jonathan, sou esposo da Andressa e estamos aqui para fazer esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós queríamos fazer algo diferente. Queremos fazer algo diferente. Queremos compartilhar com os irmãos um pouquinho da obra que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. E isso começou por volta do ano de 2007, quando estava trabalhando em uma empresa lá em São Paulo ainda, onde nós morávamos. E ali eu conheci o irmão Jonathan, trabalhando. Ele já tinha até uma namorada quando eu o conheci. Jamais imaginei que a gente fosse se aproximar desse jeito. E éramos só amigos, né? Colegas de trabalho, tudo. E assim nós trabalhamos por mais ou menos, isso em 2006, na verdade, que nós nos conhecemos. E ele namorava uma menina também de lá do serviço também, e nós tínhamos mais contato profissional, né? E assim, um tempo depois, eles terminaram o relacionamento deles, não deu certo, e a gente continuou trabalhando até 2007, mais ou menos. Aí, um certo dia, ele me chamou para sair, eu não levei a sério, fiquei ainda um tempo não levando isso a sério, sempre falando, no dia que der a gente sai, outro dia a gente sai, não sei o quê. E sempre postergando esse momento. Até que um dia uma amiga nossa, em comum do nosso trabalho, falou pra mim, sai com ele, não tem problema nenhum, vocês saem, conversam, mas se tiver que acontecer alguma coisa, amém, senão... Aí eu falei, tudo bem, vou conhecer, né? Ele um pouco melhor, na verdade. Aí a gente marcou de se encontrar ali perto do serviço mesmo e a gente foi tomar um suco de laranja. Eu me lembro até hoje, ele perguntou o que eu queria, a gente foi num barzinho ali perto e eu pedi um suco de laranja. E na época nós não conhecíamos a Cristo, né? Na época nós estávamos ainda no mundo, né? E tanto eu quanto ele bebia cerveja, bebia álcool. Nas nossas vidas nós tínhamos esse vício, né? E só que aí nesse dia eu decidi tomar um suquinho de laranja. Aí tudo bem. Nós nos conhecemos um pouco mais, conversamos um pouquinho, tudo. Aí depois ele tinha que ir para casa, eu também, a gente ia embora de ônibus até. E o tempo estava passando e a gente foi para casa. E no outro dia, pra mim, normal, não tinha, como se não tivesse acontecido nada. A gente chegou a se beijar, né, só, e depois disso cada um foi pra sua casa. E nisso veio o carnaval, era a véspera de carnaval, né. Eu viajei para um lado, ele viajou para o outro, e na semana seguinte que a gente voltou a trabalhar, eu achei que não tinha sido nada, sabe? E daí ele estava trabalhando no mesmo período que eu, naquele momento, no período da tarde, e quando a gente saiu, ele começou a me acompanhar até o ponto, né? E a gente começou a conversar. E daí, então, surgiu, um mês depois, o nosso namoro, né? Foi algo assim, acontecendo, sabe? Nem, creio eu, inclusive, que ele já até comentou algumas vezes que ele não tinha uma intenção muito séria em relação a tudo aquilo, a gente estava só saindo mesmo, sabe? E um mês depois a gente começou a namorar. E daí, então, com o passar do tempo, a gente teve as nossas provações, namoramos aproximadamente uns 2 anos. E esse é o bom e o mal do cenário aberto, né? Nós temos também os barulhos externos, mas tudo bem.
acabamos terminando esse relacionamento. Tínhamos acabado de noivar, acabamos terminando. Por questões pessoais mesmo, sabe? A gente não estava mais conseguindo conciliar as nossas diferenças. E então, a gente terminou. Eu tentei seguir minha vida, fiquei aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, sem ter nem notícias dele, da família dele e tudo. E um certo tempo, através das minhas irmãs, que fizeram contato com ele, nós nos reencontramos, né? E daí a gente saiu com as crianças para um parque à tarde, só conversamos, brincamos, tudo, com as meninas, minhas 2 irmãs mais novas. E era só isso, sabe? A gente não sabia nem o que estava acontecendo, na verdade. E um tempinho depois a gente decidiu se reconciliar, decidiu dar mais uma chance. E nesse dar mais uma chance, hoje nós estamos aqui. Anos e anos depois, com muita história para contar, com muitas provações, com muitas vitórias, com muitas conquistas. E cada dia mais e mais nos conhecendo, porque nós estamos sempre nos conhecendo um pouquinho melhor, estamos nos adaptando um pouquinho mais um ao outro, porque um relacionamento é isso, irmãos. Nós temos dificuldades, nós temos aflições, nós temos diferenças, porque nós temos identidades diferentes. Ele cresceu num mundo e eu cresci num mundo totalmente diferente do dele. Então, essa nossa bagagem nos trouxe, sim, dificuldades. E foram inúmeras dificuldades. Chegou a determinado cenário que eu olhava para a nossa relação e cheguei a não ver mais saída para aquele casamento. Então, foi quando eu conheci a Cristo. Foi quando Cristo me chamou. E quando eu comecei a frequentar a igreja que nós frequentamos hoje, inclusive até hoje, Deus falou comigo e por N situações eu me questionei. Será que vale a pena? Será que é Ele mesmo que Deus tem para mim? E neste dia Deus me respondeu que sim, que Ele era o que Ele tinha preparado para mim. E a partir daquele momento a minha visão mudou. Eu comecei a enxergar como que eu tivesse realmente que lutar sobre aquilo e não desistir. E por mais que a gente tivesse aflições, muitas vezes eu queria desistir e ele não permitia, muitas vezes ele quis desistir e eu não permitia, e assim Deus vem trabalhando, vem moldando a nossa relação. E existe na Bíblia um trecho lá no livro de Josué, que eu amo muito e fala muito comigo e com todo esse cenário, que está no livro de Josué, capítulo 24, e eu vou ler a partir do versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por inúmeras vezes eu achei que isso não seria possível, mas hoje eu e toda a minha família servimos ao Senhor. E eu gostaria que agora o irmão Jonathan compartilhasse um pouco com a gente sobre a visão dele, né? Porque essa é a minha visão da nossa relação, é o que Deus tem revelado a mim, mas ele, com a bagagem dele, com a estrutura familiar dele, a visão dele é um pouco diferente, né? Então eu queria que ele compartilhasse um pouquinho da visão dele, como tudo isso foi para ele, como a nossa história foi para ele. Então, em 2006 eu tinha uma outra pessoa, uma outra namorada, como a irmã Andressa já disse. Então eu tinha um outro pensamento
e acabou que aquele relacionamento não deu certo, acabou por se findar. E eu já conheci a Andressa e a gente decidiu em se conhecer. Então aconteceu essa história da forma com qual ela contou. E assim, Deus, o trabalhar de Deus, ele é indescritível, porque a gente não tinha compatibilidade nenhuma, não tínhamos afinidades nenhuma. Ela pensava de um jeito, eu pensava de outro. A gente tinha formas de visão totalmente diferentes. Ela queria uma coisa, eu queria outra. E a gente teve inúmeras dificuldades de relacionamento por conta disso. Eu tinha sido criado pela minha mãe, e assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito inspiradora na minha vida. E ela, com toda a bagagem dela, eu tinha aquele alicerce, eu tinha aquela mentora, digamos assim, né, na minha vida. E a minha mãe, por certos acontecimentos na vida dela, acabou que ela teve algumas separações, tanto é que com o meu pai não deu certo, com o pai da minha irmã mais nova também não deu certo. Então ela tinha isso no coração dela, de que se não desse certo, aquilo terminava. Então, assim, eu sempre tive isso na minha cabeça, que se não desse certo, Exemplo, né? o exemplo, e se não desse certo, a gente poderia recomeçar. Então, Deus trabalha em nossas vidas de uma forma extraordinária. E quando eu conheci a Andressa, a gente terminou. Por aproximadamente 2 anos a gente ficou separado. Isso de 2009 a 2011. A gente ficou separado, conheci outras pessoas, namorei outras pessoas, mas aquelas pessoas não preenchiam o amor que eu queria dar e o amor que eu queria receber. Era incompatibilidade de sentimento. Então eu não conseguia. Tive 2 ou 3 namoradas nesse período e, inclusive, pessoas ao qual gostavam muito de mim, mas eu não conseguia ver naquela pessoa aquilo que eu queria para mim. Então, Deus preparou ela para mim. E foi uma coisa assim, nesse período que a gente ficou separados, ninguém conseguia preencher esse vazio que eu tinha de querer. Eu sempre quis construir uma família, mas eu não conseguia achar alguém nesse período de tempo que pudesse suprir e eu visse naquela pessoa aquilo que eu estava buscando. E a gente se reencontrou e as coisas não foi um período fácil. Desde que a gente se conheceu, a gente sempre teve muitas diferenças, muitas incompatibilidade de pensamentos, de visão, cultura, de cultura, de visão, de sentimentos, inúmeras incompatibilidades, digamos assim. E Deus foi trabalhando no meu coração, trabalhando no coração dela. Assim como ela disse, inúmeras vezes a gente pensou em desistir, em separar, mas Deus foi trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. E a partir do momento que conhecemos a Cristo, de fato, porque nós éramos católicos, e na verdade, o catolicismo é meio que um ritual, né? A gente não sente de verdade o Espírito Santo, aquele fervor em nossas vidas, no meu ponto de vista. E quando a gente foi para uma igreja evangélica, isso mudou, porque eu de fato senti a presença de Deus, eu senti de fato o Espírito Santo trabalhando na minha vida, na minha família. Como a irmã Andressa já disse, a gente pensou antes de entrar, um pouco antes de entrar, a gente pensou em desistir de tudo, e cada um seguir a sua vida, mas Deus colocou a sua mão naqueles momentos e fez de uma forma com que a gente, mesmo com essa incompatibilidade, continuássemos juntos.
E Deus foi trabalhando no coração dela, no meu coração, a gente foi... o Espírito Santo foi agindo em nossas vidas, em nossa família, e hoje estamos aqui, mais ou menos 12 anos de relacionamento, de casamento, mais ou menos 14 anos de relacionamento, depois que a gente voltou. Então, a gente hoje servindo ao Senhor, congregando, batizados, com a nossa filha, com nossos objetivos em comuns, tanto para mim quanto para ela. A gente tem a mesma visão de futuro, visão que tudo aquilo que a gente precisa é estar com o Senhor. E as coisas vão acontecendo de uma forma extraordinária. Então, diante de tudo isso, Deus foi trabalhando em nossas vidas e muitas vitórias aconteceram nesse meio tempo. Muitas provas aconteceram comigo, em especial, assim como também deve ter acontecido com ela. E a gente, eu mesmo me encontrei numa situação ao qual eu não via saída. Antes de me aceitar Jesus, conhecer a Jesus, querer Ele na minha vida e me ver sem saída, porque eu tinha uma família e eu não tinha uma visão clara e objetiva de como eu iria conduzir aquela família. Mas Deus foi trabalhando, o Espírito Santo foi moldando as coisas e os caminhos, as portas foram se abrindo, e a gente pôde assim estar aqui e contar o nosso testemunho no dia de hoje. É verdade. E a gente falando aqui sobre isso, testemunhando inclusive sobre isso, me veio à memória uma ocasião que estávamos na igreja e Deus falou diretamente a nós sobre a nossa relação, porque por inúmeras vezes eu me via chorando, eu me via triste, porque eu queria arrumar uma solução para todos os nossos problemas e superar toda aquela situação, sabe, de tanto para ele quanto para mim, de tristeza, de incapacidade, da gente não conseguir lidar com tudo aquilo. E ele falou para mim que ainda haveria um momento que eu estaria na minha casa com a minha família e que eu, sem perceber, eu iria sorrir, como se eu não tivesse chorado o tanto que eu chorei. Sabe, em situações que eu me vejo hoje com a minha família, que eu dou risada, assim, que eu lembro desse momento, eu vejo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Na nossa casa não havia mais felicidade, na nossa casa não havia mais alegria, e Deus entrou e restaurou toda a nossa família. Por inúmeras vezes nós quisemos desistir e Deus não permitiu, porque o propósito dele nas nossas vidas era muito maior do que aquelas aflições, do que aquelas angústias, aquelas inseguranças. Eu via nele, sim, aquela insegurança de não conseguir a sustentação daquela família, sabe? Aquelas preocupações de um pai de família, de um homem, né, casado, que teria que sustentar a sua família. E a gente passou por momentos em que a gente estava financeiramente frustrado por troca de emprego, sabe, por mudar de estado, né, de recomeçar. Então, assim, Deus foi trabalhando em cada situação, meus irmãos. E eu posso falar, nós podemos falar hoje com toda a certeza que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que os amam. Ele veio trabalhando em todos os cenários, ele veio mudando todas as situações e ele veio lapidando as nossas vidas e transformou. Hoje, inúmeras vezes, nós, quando estamos em casa, nós sorrimos, nós sentimos a alegria de ter o Senhor como a nossa força, de ter o Senhor como a nossa rocha, de saber que não é com a força dos nossos braços que nós temos que lutar, mas sim com a força que Deus nos tem sustentado. Então, meus irmãos, eu quero que você hoje saiba
independente do momento em que você esteja, se você tiver com dificuldade, inclusive em seu casamento, em seu relacionamento, saiba que Deus é a solução. Deus é a solução para qualquer problema. Ele tem o poder, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode mudar qualquer cenário, desde que você reconheça que ele é suficiente na sua vida. Entregue a sua vida a ele, entregue a sua família, entregue o seu casamento, entregue os seus filhos, entregue toda a sua casa ao Senhor, porque ele é o único que pode mudar e transformar qualquer cenário. Hoje eu tenho a graça de ter uma família linda e maravilhosa perante ao Senhor. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sirva você também a esse Deus Todo-Poderoso. Essa aqui é a nossa filha, Ana Clara, que é tão abençoada quanto nós um dia lá atrás não imaginaríamos que poderíamos ser. Ela também já serve na igreja do nosso Senhor, já é uma obreirinha na obra do Senhor. Falou aí para os nossos... Oiê! Ela ainda é meio tímida, né? Então, eu queria agradecer esse momento que vocês pararam da vida de vocês para poder compartilhar um pouquinho conosco esse momento maravilhoso. Amém? Amém. Amém. Pai, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais este dia, papai, para propagar a tua obra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, ó Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, em especial, tudo que o Senhor tem feito em minha casa, em minha família, em meu casamento, ó Pai. Eu quero já pedir, ó Pai, que esse testemunho possa alcançar as pessoas aqui, ó Pai, presente, que as pessoas que estão ali do outro lado, ó Pai, possam sentir a tua presença, possam sentir, ó Pai, o teu aconchego, o teu conforto, ó Pai, e saibam que o Senhor é a solução para qualquer problema, que eles possam buscar no Senhor a solução da vida deles, que eles possam se fortificar, se fortalecer, ó Pai, em Ti. Seja, ó Pai, nas nossas vidas, nós te pedimos, ó Pai, mas nós também já te agradecemos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Obrigada, Senhor, mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês.